Olá, seja bem-vindo ao canal Leão Tricolor. Antes de começar o vídeo, ajude o canal a inscrever-se e dê aquele like. Fortaleza jogou contra o Atlético Mineiro. No primeiro tempo, Fortaleza fez um jogo excelente apesar que perdeu muitos gols. Mas o Fortaleza no segundo tempo estava muito nervoso, acabou o Marinho sendo expulso e depois o Tinga. Infelizmente o Fortaleza perdeu uma grande oportunidade e até então o São Paulo ganhou, está cada vez mais perto do Leão. Veja o vídeo dos comentaristas falando do jogo. Na Neoquímica Arena. Sofrido. Vamos aos gols de Fortaleza 1, Atlético Mineiro também 1, por falar em sofrimento, né? Um jogo sofrido aí para a torcida do Fortaleza. Parecia que seria uma grande festa, depois que o Marinho... E o golaço. Esse gol espetacular. Tinha gente que esperava o Pikachu jogando hoje, do lado do Lucero, mas entrou o Marinho no lugar do Pikachu e ele foi para a rede. O empate vem com Fausto Vera. Fausto Vera de cabeça, hein? Livre, mas subiu livre também, né? Fausto Vera se dá bem com o Milito, né? Vivendo uma nova fase no Atlético Mineiro, depois de muita irregularidade no Corinthians. E aí a gente vai para os melhores momentos. De novo, imagens do primeiro tempo. Fortaleza teve a primeira chance. O Atlético, repito, só com o Everson e o Saravia de titulares. E no banco de reservas dos titulares, só o Otávio e o Scarpa. O resto ficou descansando em Belo Horizonte. E daqui a um dia ou dois, o grupo vai para o Rio de Janeiro para fazer o jogo de volta contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil. Fortaleza foi melhor no primeiro tempo, né? Sim, Vasco. E o golaço do Marinho, né? A gente tem que destacar ele, porque ele tira ali o zagueiro do Atlético. E aí, de novo, aquilo que eu estava falando no chute, se não me engano, do Rato, né? Que foi ali cruzado. O Marinho, quando ele limpa o zagueiro, era muito mais fácil ele bater cruzado do que ele bater ali no canto do João Ricardo. Ele bate num canto, o João Ricardo acaba tocando na bola, mas tem aí... o gol é feito. Esse gol foi anulado, né? Gol anulado, sim, bem anulado. Linda. De chaleira ali, é difícil, hein? Assistência linda. Esse jogo também, Tomás, acaba complicando um pouco a equipe do Fortaleza pelo seguinte motivo. Tem um confronto... O próximo jogo do Fortaleza é contra o Palmeiras. Confronto direto, sim. Fortaleza e Palmeiras. E... Se perder já era, né? Então, chance de exatamente, porque o Palmeiras joga só no domingo. O Fortaleza jogou hoje já. Então, o Palmeiras encara o Juventude. Em caso de vitória, já abre 4 pontos. E aí o confronto direto depois que pode realmente colocar, né? Se o Fortaleza vai ainda brigar pelo título, sonhar, né, com o título do Campeonato Brasileiro em 2024, ou se já vai dar aquele adeus, já vai mandar aquele tchauzinho ali. Eu tô com você nessa. Em caso de vitória do Palmeiras nessa rodada, e em caso de vitória do Palmeiras no duelo direto ali, eu acho que aí vai ficar realmente a briga só entre o Palmeiras e o Botafogo. O Fortaleza se segurando para garantir essa vaga na Copa Libertadores direto, né, dentro do G4. Porque, mais uma vez, Flamengo, São Paulo estão na cola ali, tentando chegar na equipe do Fortaleza. Agora, acho que esse é o lance da expulsão do Marinho. Exatamente, totalmente desnecessário o Marinho também aí, né? Ele recebe a falta por trás, beleza, foi falta, mas pra quê, né? Na cara do bandeirinha lá. O escândalo do jogador do Atlético, a expulsão foi justa, ok, mas... O Marinho aponta, não, ele falou assim, mas eu só dei uma peitada no cara. Sabia não que isso era motivo de expulsão, sabia não. Assim, eu só dei uma peitada, foi tranquilo. Agora é incrível, é um jogador do... depois ele sai chutando cone. O Marinho é certeza de emoções fortes na partida, né? Pro bem e pro mal. Então, o Fausto Vera empata o jogo ainda no 11 contra 11. Sim. E aí, no 11 contra 10, o Atlético passa a dominar as ações. Tem aí algumas grandes oportunidades. E aí, a expulsão do Tinga. Ele coloca o braço também por cima, né? Por baixo, eu acho que tem ali um encontrão, sem intenção nenhuma. E o jogador do... Mas esse empurrão, é o braço. Esse empurrão é o definitivo. E assim, né, a arbitragem quando vê, e quando o VAR também vai analisar, né, Tomás, analisando em câmera lenta, é totalmente diferente ali, né? Mas eu fiquei pensando que talvez por baixo ele tivesse tocado sem querer no jogador do Atlético, mas ele tem a intenção de empurrar. O jogador tinha plenas condições de fazer o gol, de sair na cara do goleiro. Acho que expulsão corretíssima, e a gente vai ouvir agora Zubeldia.
De volta com a linha de passe com os gols do empate entre Fortaleza. Olha o gol. Não, você vai ter que entender o seguinte: o Marinho fez um golaço? Fez. Baita jogada do Marinho. Mas foi uma de Pelé e uma de Mané, né? Porque essa foi de Pelé e a de Mané. Não. Ele faz uma que eu vou te falar, viu? Acabou sendo expulso num lance. Assim, tô tentando achar uma palavra educada, um lance ridículo. Perdeu a cabeça. Não, inclusive a falta tinha sido marcada para o Fortaleza, quer dizer, era um bom lance para o Fortaleza tentar chegar à marcação do segundo gol quando o jogo estava empatado. Não era já o melhor momento do Fortaleza na partida. Mas, enfim, eu acho que assim, o Fortaleza perdeu uma grande possibilidade. Eu confesso que eu fiquei também um pouco decepcionado. Eu imaginei que a gente ia ver o Castelão absolutamente lotado, porque o Fortaleza era, até hoje pelo menos, né, ou até, vamos esperar, até sexta-feira, até domingo, um candidato ao título brasileiro. Eu acho, sinceramente, que o Botafogo vencendo o Criciúma na sexta-feira e abrindo 7 pontos para o Fortaleza, aí acaba com qualquer sonho, com qualquer expectativa de título por parte do Fortaleza. Mas foi, acho que de maneira geral, uma atuação decepcionante, porque você já falou, o Atlético completamente reserva, só reserva. Então, por mais que eu entenda o que o Birner fala em relação a... será que a gente não espera muito do Fortaleza se a gente comparar o elenco do Fortaleza com outros elencos? Talvez sim, de maneira geral. Hoje, especificamente, contra um Atlético completamente modificado, reserva, contra um Atlético que pensa no jogo de sábado e o Fortaleza brigando pelo título nacional, pelo título brasileiro, acho que foi uma atuação muito decepcionante, um resultado que acaba nem sendo tão ruim, porque o Atlético jogou ali 12 minutos com 2 jogadores a mais, teve a expulsão do Tinga também no final, então o Atlético teve grandes chances de fazer o segundo gol e virar a partida e vencer o jogo, acabou desperdiçando até, em alguns casos, egoísmo de alguns jogadores, como o Robert, que poderia ter dado passe, e também perde, vamos lembrar, o próximo jogo do Fortaleza contra o Palmeiras, no Allianz Parque, sem Marinho, sem Tinga, num confronto direto contra outro candidato ao título. Só para explicar a posição, eu concordo com você sobre o jogo, mas ao término do campeonato, se Fortaleza acabar em terceiro, quarto, quinto, sexto, eu vou elogiar. Sim, claro. Não tem dúvida em relação a isso. Eu só digo, o jogo de hoje, neste contexto de hoje... Só isso. Pontualmente. Como, por exemplo, muito mais que isso. O ano do Fortaleza é muito bom, os confrontos contra o Corinthians foram decepcionantes. Exato. Decepcionantes. Perfeito. É isso. Principalmente jogando em casa. Coisas pontuais. Fala, Cassaro. Mas eu acho que está dentro, cara, do que você pode esperar do Fortaleza, porque a gente passa o ano, se o Fortaleza joga 60 partidas que valem a pena, e umas 20 que não servem para nada. Todo mundo joga partidas que não servem para nada aqui. Sim. Então, o Fortaleza também joga. Mas você pega os 60 ali principais jogos, a gente elogia uns 50, cara. Isso é absurdo. Isso é excepcional. Então, eu vejo que era um Atlético com jogadores contundidos, jogadores, o Scarpa mantido no banco quase o tempo todo, caras que estão suspensos, então assim, vai ser um outro Atlético. Essa mudança de tabela, você pega o Atlético hoje, ela fez, todo sentido para o Atlético. Mudança de tabela de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eles deviam estar jogando Copa do Brasil, que era o correto jogar agora. Era para jogar a Copa do Brasil hoje e jogou amanhã também. Amanhã não, hoje já. Aí deram uma mudada. O presidente Rinaldo ainda, cara, às vezes ele não pensa o que ele fala. Ele fala assim, não, nós consultamos os 4 clubes, 2 foram contra, aí nós decidimos. 4, se 2 são contra, você tem um empate, né? Não. Aí para mudar o jogo deveria todo mundo ser obrigado a concordar. Né? Não dá, né? Mas se o objetivo não é que todos concordem, por que ouvi-los? Exatamente. Né? Perfeito. Tem uma perda de tempo para mudar. É um negócio assim. É uma perda de tempo. Olha o Marinho deixando o gramado, chutou Cone, jogou o Cone longe, o problema é o Cone. O problema é o Cone. Então, assim, eu vejo o Fortaleza, que ainda o Fortaleza ainda está num lucro gigantesco. Sim. Né? Onde ele se encontra hoje, tudo que ele fez. Então, não consigo criticar o Fortaleza, porque ele já atua muito na frente de todos os outros com o elenco que tem. Seguinte, gente, o Linha de Passe volta nessa quinta-feira, ou seja, hoje, o horário às 10 da noite, é mais cedo, porque
O que era para ser um jogo tranquilo e uma vitória sem dificuldades do Fortaleza em cima dos reservas do Atlético Mineiro acabou se tornando um drama sem tamanho no finalzinho da partida e um empate salvador. Isso tudo porque o Marinho foi o grande protagonista da partida, pro bem e pro mal. No primeiro tempo fez um golaço, abriu o placar e olha que o Fortaleza poderia ter feito 2, 3, teve 2 oportunidades com o Moisés e uma com o Lucero. Mas no segundo tempo não voltou bem e, rapaz, levou um gol do Fausto Vera de cabeça e o Marinho com 15 minutos resolveu agredir o Palácio, jogador do Atlético Mineiro, e merecidamente, infantilmente, foi expulso, deixou o Fortaleza com a menos, e aí o time tricolor já se perdeu em campo, praticamente não fez nada no ataque. Aí depois, aos 39, 40 minutos do segundo tempo, o Tinga também foi expulso para evitar um gol do Allan Kardec, e aí o Fortaleza ficou com 2 a menos, se segurou até os 57 do segundo tempo e conseguiu esse pontinho. Mas tem que botar na conta do Marinho, viu, esse empate, ou melhor, essa não vitória do Fortaleza, porque se tivesse jogado com os mesmos 11 jogadores e o Marinho não fazendo besteira, quem sabe o Fortaleza estaria comemorando sua 13ª vitória consecutiva no Brasileirão dentro de casa e ainda poderia ter assumido a vice-liderança. Marinho tem que levar uma chamada daquelas da diretoria do Fortaleza e principalmente do Juan Pablo Vojvoda. Quando os times cearenses, Fortaleza e Ceará, são prejudicados pela arbitragem, eu sempre falo sobre isso por aqui. E eu acho que é importante falar, porque a arbitragem não pode ser dissociada do jogo quando tem um impacto direto. Mas nesse caso do empate do Fortaleza com o Atlético Mineiro, eu respeito quem pensa diferente, mas não acho que a arbitragem tenha sido tão prejudicial para o Fortaleza. Convenhamos. A expulsão do Marinho acontece muito mais por uma irresponsabilidade do jogador que não tinha a menor necessidade de assumir o risco daquele lance. Foi falta no Marinho. A falta era a favor do Fortaleza. O Marinho vai dar uma ombrada no Palácios que dá margem, permite que o árbitro interprete como uma agressão. É um lance interpretativo, particularmente eu, até vendo o lance na hora, acho que seria para amarelo, mas é completamente compreensível o lance de expulsão. Erro do seu Marinho que deu essa margem para a arbitragem. No lance do Tinga, ele trocou uma chance clara e manifesta de gol pela falta, pela expulsão. O atacante do Atlético que saiu de cara com o João Ricardo era o último homem, não tinha o que fazer. Expulsão também correta. Fortaleza não jogou bem contra o Atlético Mineiro. E não dá para colocar só na conta da arbitragem, não. A atuação foi que deixou a desejar. Os dois lados de um empate, se você considerar jogar em casa contra um adversário que basicamente era de reservas, ainda que tenham qualidade de jogadores que estavam do outro lado, você pode considerar esse empate contra o Atlético Mineiro um resultado frustrante. Mas se você avaliar o contexto do jogo, ao ter terminado a partida com 2 jogadores a menos, dá para também ter simpatia pelo resultado. O fato é que o Fortaleza continua sendo o único time que ainda não perdeu como mandante nesta Série A do Campeonato Brasileiro, mas após 12 vitórias seguidas, voltou a perder pontos em casa. E aí, qual é a sua opinião? É para comemorar ou para lamentar esse empate?